dessa terra, Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo. Tá bom, meus irmãos, eu não sei se vocês querem que eu toque e cante hoje. Eu acho que eu não vou arriscar. Não posso perder meus companheiros de oração. Não tem nem música aí, nem canto hoje. Mas vamos embora. Amados, estamos agora começando a terceira semana, os últimos 7 dias, a última semana desse propósito, às 21 noites, a oração de Daniel. Isso é muito importante. Hoje estamos meio desfalcados, em função que tivemos aqui a formatura de 17 casais, casados para sempre, e mais 4 casamentos. Então, os restaurantes estão tudo lotados de crentes. Graças a Deus por isso. E nessa última semana, irmãos, nós vamos aproveitar, porque são 7 dias. Então, em cada um dos dias, nós vamos estar lendo uma das cartas de Apocalipse às igrejas da Ásia. Então, começamos hoje com a primeira carta, que é endereçada à igreja de Éfeso. E assim nós vamos indo. E quando chegar o 7º dia, teremos observado, estudado, dando uma olhada nas cartas, porque todas elas representam, tipificam, simbolizam um tipo de igreja. Por isso a carta às 7 igrejas da Ásia, uma revelação do Senhor Jesus ao apóstolo João. A primeira carta foi à igreja de Éfeso, diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, da onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A primeira coisa que nós observamos, irmãos, é aquele critério de hierarquia que foi estabelecido pelo próprio Deus. A igreja, a carta, aliás, ela é escrita à igreja de Éfeso, mas ela é endereçada ao anjo da igreja. Observe a primeira coisa importante nisso: a carta é para a igreja, mas é endereçada ao anjo, ao pastor da igreja, porque Deus criou a hierarquia, e Deus não quebra aquilo que Ele criou. Então Ele se reporta à igreja, mas endereça a carta ao anjo da igreja. E Ele começa se identificando, dizendo quem Ele é. Aquele que tem na sua destra 7 estrelas e anda no meio dos 7 castiçais de ouro. E aí Deus começa então, irmãos, e isso é importante, Deus começa a fazer o diagnóstico da igreja, a analisar a igreja,
a ver as coisas boas da igreja e as coisas negativas da igreja. E isso é o que importa para nós. Não obstante a nossa preocupação como humanos ilimitados que somos, é com o que as pessoas falam a nosso respeito. E isto não tem a mínima importância. No contexto teológico, no mundo espiritual, no contexto bíblico, o que as pessoas dizem a nosso respeito não tem o mínimo valor. Vale tanto quanto um zero à esquerda. Olha o que eu estou dizendo. No mundo espiritual, vale tanto quanto um zero à esquerda. E eu não sei por que a gente se preocupa tanto com o que as pessoas dizem de nós. Se no mundo espiritual, no reino de Deus, ao qual nós pertencemos, isso não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Deus precisaria abrir o nosso entendimento e botar luz na cabeça da gente, para a gente entender essas coisas. Então ele começa fazendo uma avaliação do que é bom e do que é ruim na igreja. E daí ele diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Então Deus começa a dizer: eu sei o teu trabalho, eu sei a tua paciência, eu sei que tu não podes sofrer os maus, eu sei que tu pôs à prova aqueles que diziam ser apóstolos e não são, e tu achaste os mentirosos. Então aqui nesse primeiro texto, Deus destaca o trabalho e o zelo da igreja. A igreja não engolia qualquer coisa. Então trabalho, paciência, tudo beleza. Mas colocava à prova aqueles que diziam que eram e não eram. Então nisso aqui a gente vê o que? O zelo da igreja. O cuidado da igreja. A igreja não se emocionava, não se influenciava, ela colocava a prova para ver se era ou se não era. Porque dizer que é fácil, mas ser é outra história. Então a igreja era criteriosa, a igreja tinha esse cuidado de provar os elementos, os indivíduos, para ver se eles eram tudo aquilo que estavam dizendo que eram ou não eram. E aí o texto diz: e tu os achastes mentirosos. Os caras não eram nada do que diziam que eram. E aí Deus faz elogios nesse aspecto. E aí diz: olha, tu sofreste, tu tem paciência, tu trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então é lindo isso aqui que Deus vê nesta igreja. Aí depois vem a parte, irmãos, a qual Deus vê como negativo. E aí ele diz: tenho porém contra ti que deixastes a tua primeira caridade. O que Deus está dizendo? Que aquele amor que havia antes na igreja não existia mais. E o evangelho, irmãos, a base de tudo é o amor. Se não houver amor, ainda que dê o corpo para ser queimado, é mesmo que nada. Ainda que venda tudo que tem e dê para os pobres, se não tiver amor, não vale nada. E aqui Deus está dizendo que o amor, irmãos, tinha desaparecido da igreja. Isso não pode acontecer, porque a base de tudo é o amor.
podemos não virar do avesso, mas se não formos motivados pelo amor, então isso não tem valor. Se as nossas ações forem pautadas única e exclusivamente pelo legalismo, então isso não vale nada. O que nos move precisa ser o amor. O amor, não o legalismo. Legalismo, não diz assim, eu faço assim, é legalismo. É preciso haver o amor, a motivação precisa ser o amor. Deus estava reclamando, esse povo essa igreja tinha abandonado esse amor. É uma coisa que não pode morrer em nós. Nós não podemos perder a capacidade de nos emocionar. Nós somos humanos, nós não somos máquina. Nós não podemos perder a capacidade de ficar triste, de chorar, de nos alegrar, de nos emocionar, de sermos sensíveis à dor, ao sofrimento, à tristeza, à luta, de quem quer que seja. Mas o mundo está fazendo com que os homens virem máquinas, e aí tudo é técnico, tudo é razão, nada é coração. E na igreja precisa haver coração, precisa haver amor. E aí essa igreja estava passando por essa dificuldade, o amor tinha desaparecido. E aí Deus então traz um conselho. O que eu quero destacar nesse momento é que Deus não força ninguém a fazer nada. Deus apenas aconselha. Porque Deus não interfere na prerrogativa do livre-arbítrio, que é tomar decisões. Deus não interfere nessa área das decisões. Isso é coisa pessoal de cada um de nós. Ele diz lá no Velho Testamento: eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Escolha aquela que tu quiser. Agora eu te aconselho, disse Deus, que escolhas a bênção para que vivas. Deus não força, Deus aconselha. E aqui então ele aconselha a igreja e diz assim: lembra-te de onde caíste e te arrepende. Pratica as primeiras obras. É um conselho. Porque caso contrário, eu virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Deus dá um conselho e deixa a igreja absolutamente à vontade para tomar a decisão. Queridos, é assim que Deus nos deixa, absolutamente à vontade, para tomarmos as nossas decisões e fazermos as nossas escolhas. E é importante que isso seja feito tendo como base o amor, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tem paciência. O amor aceita as pessoas como elas são. O amor aceita as pessoas como elas são. O amor é paciente, é benigno, é longânimo. O amor não é egoísta. Egoísmo e amor são coisas antagônicas, opostas. O egoísmo quer que as pessoas sejam como eu sou, pensem como eu penso e façam como eu faço. E o amor é diferente disso. O amor aceita como são. Diga aleluia. Aleluia. Coisa boa isso, né, irmãos? Maravilha. E eu termino agora. E aí Deus diz assim: tem mais uma coisa boa em vocês. Tens porém isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Então aqui estava havendo uma sintonia entre Deus e a igreja, entre o que Deus gostava e a igreja gostava.
entre o que Deus não suportava e a igreja não suportava. Essa parte estava boa. Disse Deus: as obras dos nicolaítas. O que eram as obras dos nicolaítas? Quem eram os nicolaítas? Os nicolaítas, irmãos, eram uma seita de gentios. Quem eram os gentios? Pessoas como nós, a nossa classe. Não eram hebreus, não eram israelitas. Então, era uma seita de gentios. Pessoas assim, que não eram judeus, que moravam em Éfeso e em Pérgamo, e eram cristãos, e eram gentios, mas era uma seita que morava em Éfeso e em Pérgamo. E essa seita, esses nicolaítas, eles não aceitaram a recomendação da carta de Jerusalém, quando o evangelho chegou aos gentios e houve a reunião dos apóstolos, circuncida, não circuncida, houve aquela convenção em Jerusalém, e então os apóstolos, como um acordo, recomendaram que os gentios não precisavam se circuncidar, mas simplesmente se abstivessem da carne sufocada e da prostituição. E os nicolaítas não aceitaram. Eles queriam continuar comendo carne sufocada e continuar no pecado da fornicação, da prostituição. E então estas obras praticadas por esta seita chamada Nicolaítas, Deus aborrecia. E a igreja de Éfeso também aborrecia e não concordava com isso. Você pode dizer amém? Amém. Então por isso Deus disse que as obras do Nicolaíta, e esses Nicolaítas estavam em Éfeso. E pode ser que eles até estavam infiltrados até na própria igreja. Mas eles não aceitaram se abster da carne sufocada. Vocês sabem o que é carne sufocada? É quando matam uma reis, um animal, e existe um terneiro lá dentro, um bezerro. Então isso é carne sufocada. Pessoal, eu acho que sabem, mas eu não estou subestimando a inteligência de vocês. Mas vocês são da cidade aqui de Juí, não são da fronteira. A gente que é da fronteira sabe um pouco mais dessa área. Então isso era carne sufocada. Então isso não podia comer. E a prostituição, a fornicação, os camaradas que queriam continuar se prostituindo e mantendo relação sexual fora do casamento. E isso não era para acontecer. Por isso uma seita, por isso Nicolaítas era o nome que eles tinham, e por isso Deus aborrecia, e Deus gostou da igreja, porque a igreja não concordava com isso. Amém? E não concorda até hoje. A verdadeira igreja não, de maneira nenhuma. E aí Deus disse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? 5 para meia-noite, nos encontramos por aqui. Tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
dessa terra. Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Toda glória, toda honra, todo louvor, é o nome do Senhor Jesus. Querido Deus, hoje nós iniciamos a última semana, a terceira semana, os últimos 7 dias, das 21 da oração de Daniel. Muito obrigado, Senhor. Estamos na reta final. Mas temos certeza, desde o primeiro dia, as nossas orações são ouvidas, estão na presença de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo quanto o Senhor fez por nós em 2012. O laço do passarinheiro foi quebrado. A armadilha de Satanás foi destruída. A ferramenta preparada prosperou. A língua que se levantou contra foi condenada em juízo. Isto é herança. Servo do Senhor. Verdadeiramente. O Senhor cuidou de nós. Toda a nossa família. Supriu as nossas necessidades. Nada nos faltou. E estamos chegando ao final do ano com o nosso coração agradecido a Deus, honrando a Deus, louvando a Deus, orando a Deus, com alegria no coração. Pedimos ao Senhor que feche, que encerre este ano com chave de ouro das nossas vidas, da nossa família, dos nossos familiares, da igreja de Deus. Que o final do ano seja bênção, seja paz, seja alegria, seja gozo do Senhor. É nessa época e em outras épocas específicas de Satanás, os demônios agem aproveitando a situação, criando, fazendo acontecer desgraças, tragédias. Senhor Jesus, que o Senhor venha de nós, misericórdia, e nos guarde, e nos livre de todo o mal. Nós e as nossas famílias e os nossos familiares. 2013 está chegando. Abre ele, Senhor, com chave de ouro, e traz as melhores, as maiores, as grandiosas revelações para a nossa vida, para a nossa família. Senhor, muito obrigado. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica bem forte, paz do Senhor. Até o Esperança para os perdidos, tu és a paz, descansa.